Reverendo, eu fiquei com uma dúvida. O senhor, como historiador, que estudou a cultura do Japão, estudou o budismo pelo meio acadêmico, qual é a diferença de estar estudando isso da forma acadêmica para a forma de estar praticando isso e estar estudando isso dentro dos templos, recebendo esse conhecimento do mestre para o discípulo? Eu acho que são duas formas de aprendizado que se complementam, né? Principalmente num país em que o budismo entrou recentemente, em que o budismo é alguma coisa muito estranha, né? Você precisa atuar nas duas frentes, né? Além de atuar nos templos, né? De produzir, então, um trabalho, né? De ensino, né, da vivência do budismo para as pessoas que querem seguir esse caminho. Precisamos também de conquistar o que eu chamo de respeitabilidade acadêmica, ou seja, o budismo não pode ser visto como uma coisa folclórica, exótica, ou um amontoado de superstições ou práticas esquisitas dos orientais, né? Mas precisa ser visto como um sistema de pensamento, né? Que tem a sua estrutura lógica, racional, né? Tem os seus fundamentos textuais, tem maneiras, né, de se abordar esses textos, de estudá-los, extrair deles uma prática, né? Então, para que o budismo adquira respeitabilidade na sociedade brasileira, a gente precisa adquirir o que nós chamamos de massa crítica. O que é a massa crítica? É um número suficiente de mestres e doutores. Isso, felizmente, já estamos começando a ter. Já várias pessoas na universidades brasileiras, principalmente nos cursos de ciências da religião, né, que têm mestrado e doutorado em estudo, fizeram algum estudo antropológico ou sociológico, histórico sobre budismo e conseguiram grau acadêmico com isso. Então, eu acho que as duas coisas se complementam, né? Para atuar nos templos, para atuar junto ao público, a pessoa precisa estar sabendo do que está fazendo, né? Precisa agir com responsabilidade, precisa ter o devido respaldo acadêmico, né? Para trabalhar nesse campo, né? Não pode atuar de forma amadorística, interpretando as coisas de sua cabeça, né? Tem que seguir o esquema adotado nas escolas, né? E o budismo japonês é o que melhor conseguiu se adaptar ao sistema acadêmico ocidental. Lá no Japão, a formação dos monges se dá em universidades que seguem o modelo ocidental das universidades. Nos outros países budistas, acredito que a maior parte dos monges é formada de maneira tradicional nos mosteiros, né? Agora, no Japão, não. No Japão existe, é claro, uma formação tradicional em mosteiros, mas essa é complementar a uma formação acadêmica universitária, seguindo as normas, né, das práticas educacionais vigentes nas universidades aqui no Ocidente. Então, as duas coisas se complementam. Reverendo, andando por algumas cidades aqui do norte do Paraná, se tem um mito que, mas para estudar o budismo tem que aprender o japonês. E aí eu sempre pergunto, mas por quê? Aí eles me contam, não, porque ali tem um lugar que eles ensinam o budismo, mas é só para os descendentes de quem é descendente de japonês. Então eu imagino que esse processo das escolas budistas japonesas estarem fechadas há um tempo atrás só para os descendentes realmente aconteceu pelo relato das pessoas.
e eu imagino que o senhor viu tudo isso ser aberto. Foi dessa forma? Foi, exatamente. Né? Nos primeiros tempos, a barreira linguística era terrível, né? Porque não havia canais de comunicação. Né? Os japoneses não sabiam falar em português e os brasileiros não conseguiam se comunicar com os japoneses. Né? Agora é que essas barreiras começam a cair, né? E como um trabalho fundamental para derrubar essas barreiras, nós criamos esse trabalho que eu chamo de oficina de tradução, né? O trabalho de tradução dos textos budistas para o português, né? E agora o nosso principal objetivo é de treinar clérigos, treinar ministros do Dharma, né, capazes de dar instrução budista em português. Porque hoje em dia, inclusive, as famílias japonesas não falam mais japonês, esqueceram a língua japonesa. Né? E as próprias famílias reclamam quando aparece um monge que só fala japonês. Não, nós queremos os ritos em português, queremos as pregações em português. Né? Então, o budismo em língua japonesa ele vai desaparecer. E para evitar que com ele o budismo inteiro desapareça, nós estamos fazendo um trabalho, né, no sentido de proporcionar boas traduções dos textos e criar, treinar, né, ministros do Dharma, sacerdotes, digamos assim, capazes de fazer prédicas, homilias em português. Né? E nós já temos alguma coisa nesse sentido. No nosso templo, nós temos todos domingo de manhã às 10h30, aquilo que se chama o Dharma Dominical, que é um pequeno ofício seguido de uma pregação em português, obrigatoriamente em português. Né? Então nós já estamos lutando no sentido de derrubar essas barreiras linguísticas. Né? Mas inicialmente teve uma resistência quando quiseram traduzir o Dharma do japonês para o português? Teve essa resistência ou foi uma coisa que foi bem aceita por todos? Resistência eu não diria, mas muita gente achava que era um trabalho extremamente difícil e quase impossível, né? Como eu tive a felicidade de ter um bom treinamento em língua japonesa, e quando jovem eu trabalhei como tradutor de filmes japoneses, eu logo consegui uma certa facilidade, né, para fazer tradução, né? Mas as pessoas tinham a tendência de confiar demais em mim e botar um trabalho de traduzir nas minhas costas. Chegou um momento eu me revoltei, disse, não vou mais traduzir nada para vocês. Se vocês tratem de aprender. Porque eu sou uma pessoa idosa, não sou eterno, não vou estar aqui a vida inteira para traduzir para vocês. Então, vocês façam o favor de começarem a traduzir, façam um esforço, eu ajudo, eu corrijo as traduções que vocês fizeram, mas eu não vou mais traduzir uma palavra para vocês. Fiz uma espécie de greve e funcionou, né, porque o pessoal começou a traduzir no começo com algumas dificuldades, eles estão apresentando bons resultados, né, no trabalho de tradução. Né? Por isso eu falo em oficina de tradução, né? Não é um trabalho individual, não é uma pessoa que vai traduzir um texto sozinho, não é isso. A tradução é discutida em grupo, as pessoas discutem o vocabulário, discutem várias soluções possíveis para traduzir um termo técnico budista.
a gente vai elaborando um glossário de termos técnicos, né? E a partir daí a gente faz um primeiro rascunho de uma tradução que é discutido por todo o grupo e a gente chega a uma forma definitiva, né? Por isso que eu chamo oficina de tradução.